outro olhar. Outro olhar para acompanhar já de seguida com Júnior Vera Cruz Martins. Votos renovados do Bom Dia, 2 tópicos. A primeira cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça, que começa hoje na Praia, já lá vamos. A lei especial da lavagem de capitais está em processo de alteração, uma informação confirmada pela Ministra da Justiça desde Abuja. Esteve na reunião do Comitê Ministerial do GIABA. Estivemos nesta 27ª reunião do Comitê Interministerial a discutir vários assuntos, desde logo o relatório de atividade apresentado pelo Diretor-Geral de GIABA de junho a novembro. Fez-se a apresentação da avaliação feita à Guiné-Bissau. Discutimos a questão que tem a ver com os países que se encontram em regime de sanções, Burkina Faso, Mali, Níger e a própria Guiné, que não puderam participar na reunião devido à suspensão do seu estatuto de membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Discutiu-se também a questão que tem a ver com os mecanismos de acompanhamento aos vários Estados, isso tudo no tocante à lavagem de capitais, ao financiamento do terrorismo, a necessidade de melhorias na eficácia no combate à lavagem de capitais e ao financiamento ao terrorismo, a questão que tem a ver com o diálogo que deve existir entre os vários Estados, a cooperação em matéria de crime transnacional, neste caso a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, a necessidade, uma proposta que partiu do próprio Diretor-Geral de GIABA, necessidade de criação de um regime de sanções regionais para Estados-membros que se recusem a bloquear a circulação dos produtos de crime na comunidade e restringir também a circulação física de criminosos e associados no terrorismo na nossa sub-região. Foram vários os temas discutidos e que acabam por centrar-se à volta daquilo que são os desafios que a África Ocidental ainda enfrenta em matéria de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. Em se tratando de um crime transnacional, todos os Estados têm sido submetidos à avaliação. Cabo Verde foi submetido à avaliação em 2019. Temos estado a apresentar o relatório conforme a programação. Temos ao nível interno tomado uma série de medidas, desde logo operacionalizamos o funcionamento do Comitê Interministerial de Lavagem de Capitais. O Comitê trabalhou a ENCAV, que é o Plano de Ação de Combate à Lavagem de Capitais, apresentou um plano de execução da ENCAV. Nós já temos o orçamento também para 2024 para a implementação da ENCAV, mas também estamos a contar com o apoio da comunidade internacional, designadamente do Reino Unido, da ONU-DC, em matéria de lavagem de capitais, da implementação da própria ENCAV. Os países têm sistemas diferentes. Tem-se trabalhado no sistema da convergência. Convergência no sentido que sempre sob a orientação, as melhores práticas do GAFI, os países vão se adaptando a essas boas práticas, desde logo em alterações legislativas que possam ser adequadas, tendo em conta também aquilo que é a realidade do país, mas a envolvência ou o envolvimento dos vários órgãos ao nível nacional. Por exemplo, nós em Cabo Verde temos a Unidade de Informação Financeira, que é uma unidade de inteligência financeira. Também temos o GRA, que é o Gabinete de Recuperação de Ativos, que está dentro da Polícia Judiciária. Temos o GAB, que é o Gabinete da Administração de Bens, que está dentro do Cofre-Geral da Justiça, e há um relacionamento entre a Unidade de Informação Financeira com o Ministério Público. Quer dizer que a inteligência financeira passa para a Unidade de Informação Financeira, que por sua vez, em ligação com o próprio Ministério Público, reporta ao Ministério Público as situações suspeitas de lavagem de capitais. Mas isso tem a ver com um mecanismo que já temos e que vem vigorando há muito tempo em Cabo Verde, mas estamos a trabalhar na melhoria da eficácia do sistema, para que todas as instituições envolvidas possam trabalhar em articulação com a Unidade de Informação Financeira, desde logo as alfândegas, a Direção Nacional de Receitas do Estado, a própria Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, a IGAI, e são, portanto, entidades fundamentais e que têm estado a trabalhar para que haja, diria, uma convergência ao nível nacional e também a estruturação
interna, bem definida, para que essas várias entidades possam trabalhar, para que haja, portanto, a partilha de informações, para que a própria Comissão Interministerial, ao executar o plano de ação contra a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, tenha em conta as fragilidades do país em relação a esta matéria. Cabo Verde é considerado um país de grandes costumes. Há poucos crimes nessa altura que passam por Cabo Verde ou a informação é escassa? Temos vários mecanismos de partilha de informações ao nível da nossa sub-região e temos vários processos em investigação. Temos de estar a trabalhar com o Ministério Público, o IF trabalha em ligação com o Ministério Público, no sentido de se reforçar também, esta é uma matéria até que o Sr. Procurador-Geral tem também presente, do reforço do próprio Ministério Público para que haja uma resposta mais efetiva a essas situações. Do ponto de vista daquilo que é a avaliação, nós temos estado a fazer um trabalho possível, dentro daquilo que são os desafios que nós temos, os meios que nós temos, mas ao nível da nossa sub-região temos vários projetos, desde logo são projetos importantes que acabam por colocar todos os países em circuito em relação à partilha de informações e é por isso que o próprio Diretor-Geral, esta é uma questão constatada que tem a ver com mecanismos sancionatórios aos países que não cumprem as boas práticas, aos países que, por exemplo, se recusam a bloquear, por exemplo, a circulação de produtos de crime dentro da comunidade ou então que acabam por facilitar ou por fechar os olhos à circulação física de criminosos e associados, portanto, de terrorismos na nossa região. E que a criação deste mecanismo sancionatório acabará por obrigar os países a cumprirem integralmente aquilo que são as recomendações do GAFI em matéria de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. O que se tem debatido e muito, o que se tem dito, aliás, nós temos estado muito em todas as reuniões, tem-se falado nos efeitos da lavagem de capitais, do financiamento do terrorismo, na criação de desigualdades, na exclusão financeira também que acaba por afetar a confiança nos governos, isso acontece. Também é uma questão que nós temos estado a falar e muito sobre a possibilidade de inibição de investimento direto estrangeiro, sendo um país de risco. A questão que tem a ver com a fuga e evasão fiscal também. E são, portanto, vários crimes financeiros que acabam por minar a confiança do país. Há uma questão, e que nós temos estado a trabalhar. Há uma questão que eu não sei se já foi completamente resolvida, que é, detecta-se provável criminoso, não é? Um suspeito. A questão da origem dos bens. O suspeito é localizado em Cabo Verde, ele realiza determinadas operações em Cabo Verde, mas tem os bens registados noutro país. Como é que perspectiva a Comissão Interministerial resolver esse problema? Esta é uma questão que tem sido resolvida ao nível da sub-região, mas sobretudo nós que estamos também virados para outras zonas, como por exemplo a nossa relação com a Europa e com os Estados Unidos. Nós temos ao nível da cooperação judiciária tido participação e colaboração de países e nós também temos colaborado com esses países. Há situações, por exemplo, de confisco de bens de estrangeiros, pessoas estrangeiras que viviam em Cabo Verde. Há situações também de cabo-verdianos que, estando lá fora, que as autoridades judiciárias desses países acabam por pedir a cooperação, a colaboração de Cabo Verde nesta matéria. Portanto, vivemos num mundo hoje sem fronteiras, do ponto de vista da criminalidade, mas também do ponto de vista daquilo que é a cooperação internacional. Já não constitui um problema, então? Continua a ser um desafio, mas tem-se trabalhado nesta matéria e tem havido cooperação nas várias vias, portanto, com vários países e com grupos também de países em relação a esta matéria. Não tem faltado a cooperação da parte de Cabo Verde e nós também temos podido contar com o apoio e a cooperação de outros países, inclusive países europeus. Tem-se trabalhado nesta matéria. Agora, precisamos reforçar. Há uma recomendação do GAFI em relação à questão que tem a ver com lavagem de capitais, isso em relação ao ónus da prova, o entendimento do GAFI em como as pessoas que fazem a lavagem de capitais, as pessoas que, do ponto de vista criminal, tendo um processo em curso de investigação, estando com um processo ao nível dos tribunais, que deve ser essas pessoas a provar a origem dos bens e não o Ministério Público a fazer a prova da origem criminosa desses bens. Está-se a trabalhar neste sentido, há uma recomendação em como se deve Cabo Verde, portanto, inverter o ónus da prova. Regime de provas por Aí forma Cabo Verde a melhorar esta matéria. Cabo Verde tem de proceder a uma alteração.
Nós estamos a trabalhar o nosso quadro legal atualmente. Temos a lei de lavagem de capitais, uma proposta de alteração à lei de lavagem de capitais em curso. Vamos poder contar com o apoio de algumas entidades internacionais em relação a esta matéria. Fizemos um trabalho ao longo desse tempo que tem a ver com a adequação do nosso quadro legal às 59 recomendações saídas da última avaliação. Mas temos é que ir um pouco além. Isso significa que teremos que ver as boas práticas internacionais, principalmente aquilo que são as exigências do GAFI, e em função disso vamos alterar o nosso quadro legal para que possamos dar um bom combate à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo, e para isso, para além do quadro legal, também estamos a trabalhar no reforço institucional da Unidade de Informação Financeira para que a unidade possa ter meios humanos e técnicos capazes de fazer face àquilo que são os novos desafios que o país e o mundo enfrentam. Para além da legislação a que se refere, da lei de lavagem de capitais, essa reforma poderá passar pelo Código Penal, Código de Processo Penal ou não? Em se tratando de uma lei especial, podemos, ao nível da própria alteração à lei de lavagem de capitais, trabalhar a parte que tem a ver com a moldura penal. Aliás, isso acontece, não é? Nessa lei que é considerada uma lei especial em relação à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, trabalhar... Sem necessidade de mexer no código, não é? Sem necessidade de se mexer no código. De todo modo, vamos fazer uma avaliação. Já fizemos a adequação da proposta de lei às 59 recomendações, mas ainda estamos a ver, neste momento, a trabalhar uma consultoria para que possamos fazer uma revisão de toda a matéria, adequar toda a legislação que nós temos para que possamos responder, como eu disse, aquilo que são as exigências do GAFI e criação de condições internas para que esta temática, esta questão de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo esteja sempre na agenda. É fundamental que haja participação. Eu fiz referência a algumas entidades, mas eu não fiz referência a uma entidade que é fundamental, que é o Banco Central, o papel do Banco Central em relação à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo, razão pela qual houve uma recomendação a saída do Comitê Ministerial, como na próxima reunião se deve convidar os governadores de bancos centrais a participar no encontro para um debate e para que se possa ter em conta esta questão que tem a ver com o fluxo financeiro, não é? E seja o Banco Central também uma entidade fundamental para que se possa combater a lavagem de capitais e o financiamento ao terrorismo. Quem vai fazer esse estudo? Vamos ter uma consultoria, ainda não temos o consultor, mas já temos o financiamento. Brevemente teremos um consultor para trabalhar esta matéria. Tivemos um consultor que fez a adequação de toda a legislação em relação às recomendações saídas da última avaliação. Temos neste momento um outro projeto de reforço de uma outra consultoria para que se possa trabalhar todo o pacote. Desde já estamos a pensar neste momento trabalhar um pacote e inclusive também os estatutos da Unidade de Informação Financeira. Alterar o Estatuto da Unidade de Informação Financeira, do ponto de vista daquilo que é a natureza dessa entidade, o reforço também das estruturas internas, o reforço de pessoal, um estatuto próprio adequado, porque, como sabe, é uma unidade de inteligência financeira, merece um estatuto próprio, um estatuto financeiro, estatuto também do ponto de vista daquilo que são as funções de cada departamento dentro da própria unidade de formação financeira, e com isso vamos criar as melhores condições. Há entidades que terão que fazer parte da UIF, o Banco Central, os registros de notariado, a própria Polícia Judiciária, portanto são entidades que terão que fazer parte da unidade de informação financeira para que haja um trabalho sistematizado e para que cada um dos departamentos da unidade de informação financeira possa melhor funcionar e termos melhores resultados, sem contar com aquilo que é o próprio papel fundamental do Ministério Público enquanto titular da ação penal. Um outro tópico, a primeira cimeira dos Conselhos Superiores da Justiça, começa hoje na cidade da Praia, uma iniciativa do Fórum liderado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde, Bernardino Delgado. Na verdade, já em 2016 foi realizado um convênio entre os Conselhos Superiores de Justiça da CPLP, em Lisboa, e desse convênio saiu a Declaração de Lisboa.
E uma das orientações constantes da Declaração de Lisboa era precisamente a institucionalização do Fórum, o Fórum dos Conselhos Superiores de Justiça da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Fórum é uma organização de cooperação internacional entre os órgãos de gestão do judiciário dos países que fazem parte da CPLP. E o Fórum, portanto, é este organismo de cooperação internacional que depois integra como órgãos a presidência do Fórum, a Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça e a Comissão Permanente. E Cabo Verde, há 2 anos, assumiu a presidência do Fórum e, assumindo a presidência do Fórum, no biênio em que exerce essa presidência, deve, portanto, realizar a Cimeira dos Conselhos Superiores da CPLP, que é a cimeira que estamos a ter o ensejo de realizar nas várias reuniões que nós tivemos online. Foi identificado de facto o tema das novas tecnologias aplicada, o impacto das novas tecnologias na gestão, organização e formação de magistrados, que é um tema que nós entendemos ser um tema atual, e vamos aproveitar este ensejo para fazer uma troca de experiência, o intercâmbio de experiências. Há países dentro da CPLP que estão mais avançados, outros mais atrasados, e então a ideia é, na sequência da realização da Cimeira de Cabo Verde, sair também uma orientação, um conjunto de diretrizes estratégicas para a implementação e a virtualização, portanto, do processo judicial nos diversos países que fazem parte da CPLP. A primeira edição da Cimeira acontece em cima da implementação do Sistema de Informação Judicial em Cabo Verde. Haverá troca de opiniões a esse respeito? Exatamente. Aliás, o objetivo é precisamente esse, é aproveitar esta cimeira para trocarmos experiências. Nós temos os casos de Portugal e Brasil, que já estão muito mais avançados em matéria de virtualização dos processos judiciais, e então a ideia é, desde logo, fazer este aprendizado com esses países que já estão mais avançados, mas também evitar cometer os erros que eles cometeram, não é? Aproveitar toda essa experiência para, de facto, alavancar o processo de virtualização dos processos judiciais em Cabo Verde. Como sabe, nós também, neste momento, nós estamos em fase de dar uma nova alavancagem a este processo em Cabo Verde. Vai haver uma apresentação da experiência de Cabo Verde, vamos mostrar em que situação é que nós estamos, vamos mostrar também os constrangimentos que nós temos tido até agora, e a ideia depois é descobrir, nessa sequência de troca de experiências, ver quais as soluções que nós temos que adotar visando a operacionalização do SIS em Cabo Verde. Cabo Verde tem projetos para a formação de magistrados no próprio país. É um assunto que poderá ser abordado. Do elenco dos objetivos que estão subjacentes à criação do Fórum, posso citar a defesa da independência do Poder Judicial, mas também a promoção do intercâmbio e informações nas áreas da formação de juízes, da organização e gestão judiciárias, da atividade inspectiva e disciplinar no âmbito da judicatura, da autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Superiores de Justiça, mas também da própria modernização dos serviços com recurso às tecnologias de informação e comunicação. Na próxima quarta-feira dar-se-á início ao debate do Orçamento do Estado. A aplicação do índice 100 na estrutura salarial dos magistrados vai ser desta? A expectativa é no sentido afirmativo, que lá está, enquanto não for decidido, como sabe, deve passar pelo processo também de alteração do próprio Estatuto dos Magistrados Judiciais, que, portanto, já há uma proposta, e aquilo que nós esperamos é que, de facto, haja essa alteração de modo a haver, em sede do Parlamento Nacional, a fixação do índice salarial dos magistrados, que, como sabe, esta norma que remete para a fixação do índice 100 está em vigor desde 2011 e nós estamos já em 2023. Portanto, acreditamos que
é desta que se vai fazer, portanto, a fixação do índice salarial. Bernardino Delgado é presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, um dos temas desenvolvidos hoje no Outro Olhar.